No quadro Chutes e Pontapés, vamos mostrar histórias do futebol uberlandense. Hoje, quem conta é o editor de esportes do Jornal Correio, Luiz Antônio Figueira. E tem história também, ô Celso, não só de time de futebol, mas tem história também de transmissão de futebol. Tem uma passagem aí que nós fomos fazer um jogo do Uberlândia, lá em Passos. Eu estava na Rádio Uberlândia nessa época, então com o Odival, e devia ser mês de maio, junho, né? Tava frio, e o jogo era à noite em Passos. Chegamos lá por volta de 11 da manhã, já deixamos o equipamento lá no hotel, e o Odival pegou e falou: Luiz, vamos comer uma feijoada? Falei, vamos. E perguntou lá para a pessoa do hotel onde se comia uma feijoada boa lá em Passos. E aí fomos, lá no centro. Antes da feijoada, tomamos umas 2 ou 3 caipirinhas. O jogo era à noite, né? O jogo era à noite. Tomamos as 2 ou 3 caipirinhas e comemos a feijoada, e muito, porque estava muito boa. Chegamos no hotel, aquele frio, vamos dormir um pouco. Fechamos a cortina, o quarto ficou completamente escuro, que você não conseguia enxergar um palmo à frente do nariz. O jogo era 8 da noite, acordamos 10 para as 8. Não. Acordamos 10 para as 8 e passamos uma água na cara ali e já saímos. A sorte é que o estádio era perto do hotel. Chegou lá, os times já estavam inclusive em campo. O Odival instalou o equipamento lá e rezou, né, para conseguir falar de primeira, porque naquela época a coisa não era como hoje. E ele falou: você se vira embaixo para montar. Naquele tempo não se usava microfone sem fio por aqui, então tinha que desenrolar aquele fio, aquela coisa toda. Mas no fim, graças a Deus, deu tudo certo. Sempre que encontro com o Odival, a gente lembra essa história. Ele fala que até hoje, vez por outra, ele sonha com essa situação, que realmente foi uma situação difícil. E olha que eu sou reincidente nisso. Depois, trabalhando na Rádio Cultura, com o Nardon, aconteceu essa mesma história, só que em Belo Horizonte, um jogo do Uberlândia com o Atlético lá no Independência. Então a receita é não comer feijoada antes da transmissão. Ou não dormir, né? De qualquer forma, então são histórias, são casos que a gente guarda na memória, são situações que a gente teve a oportunidade de viver, e são momentos assim que você passou apertado ali, mas que depois você vai rir de tudo isso, né? São as recordações, né? Até a próxima. Não é fácil, né? Nós sabemos que a profissão de professor, ela é difícil, não é muito valorizada. Ter um reconhecimento de um trabalho premiado em nível nacional é muito gratificante. Eu dando aula para os meninos, uma vez uma mãe perguntou se eu dava aula de história para eles. Eu falei assim, eu não. Eu era professor de história. Mas você não dá aula de história? Eu falei assim, sua função não é dar aula de história? Eu falei assim, A minha função é ajudar as pessoas a virarem gentes. Atualmente eu estou usando a disciplina de história para isso. Porque eu acho que as disciplinas, sejam elas quais forem, estão a serviço de uma formação humana. Mestre é aquele que aprendeu a arte. E aprender a arte não torna mestre. No fundo, quem é mestre é a arte. Quem ensina é a arte. Se existe mestre aqui, é a vida. Acho que é a única que pode ser. Nós somos aprendizes dela, não? Então, na verdade, os mestres são os alunos. Esses sim. Esses nos obrigam a manter em nós algo que, se não fosse os alunos, estaria já apagado. Dei aula há 30 anos, dentro de sala de aula, e depois fui coordenadora da escola,
fui supervisora quando veio a lei municipal, que aí a escola que era do estado passou para a prefeitura, né? Aí veio a lei de ter um diretor, eu não quis me candidatar, fiquei na área de supervisão, que eu não só conversava com os professores, como dava aula de reforço para os alunos que estavam mais fraquinhos. E assim, fui até os 70 anos dentro da sala de aula praticamente, né? Tem 6 anos que eu aposentei.